Yasmin, bom dia, Marcos. Hoje a gente vai falar sobre o discurso. Nós estamos falando sobre o discurso, né? Desde o começo do ano. Quer dizer, desse bimestre, né? E agora, bom dia, Marcos. E agora eu vou começar a comparar discursos, né? Nós vimos a questão da argumentação, nós vimos a questão do filósofo espontâneo, filósofo especialista, sempre levando em consideração vocês terem cada vez mais argumentos para poder defender até mesmo a opinião de vocês, que é uma opinião, aí seria uma opinião mais fundamentada. Como vocês articulam isso, né? Na aula passada, a gente viu, por exemplo, o método da analogia, né? Quando você compara uma coisa com outra, levando em consideração suas qualidades contraditórias ou semelhantes, né? Que a gente viu a semana passada, a analogia. Hoje, nós vamos ver, começar a ver a questão determinista. Então, nós vamos ver os argumentos em relação aos fatos e o significado que a gente dá para cada fato. Então, dependendo do discurso que você faz, você tem uma tendência a ser determinista ou não, né? Então, hoje a gente vai fazer essa análise para vocês entenderem de onde vocês estão partindo, por exemplo, o discurso de vocês. Bom dia, Larissa. De onde está partindo? Bom dia, Pro. Da onde está partindo o discurso de vocês, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela, tá? E aí a gente já começa. Lembrando que essa aula vai ficar lá. Essa parte do começo aí eu vou tirar, né? Que ficou eu e a Rafa, nós ficamos conversando. Aí eu vou tirar. Primeiro eu vou colocar aqui o slide, tá? Só lembrar algumas coisas, tá? Bom. Eu só vou colocar aqui, que eu vou colocar uma coisa aqui que eu esqueci. É a análise que nós vamos fazer, tá? Vamos lá. Então, aqui, né? Como sempre, hoje na verdade, a terceira aula. Aqui eu arrumei. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Então, vamos lá. É a terceira aula, tá? Hoje nós vamos comparar o discurso filosófico com o religioso, tá? Sempre lembrando para vocês se analisarem, para ver se vocês são auditivos, sinestésico ou visual, como vocês aprendem com mais facilidade, e isso vai ajudar vocês a assimilar melhor o conhecimento. Porque se uma pessoa é auditiva e fica escrevendo, ela não grava tanto como se ela escrever. Aquela pessoa que é visual, se ela ficar, por exemplo, só ouvindo, ela não vai aprender tanto, tá? Todos nós temos esses três. Mas nós temos um talento que ele aparece com mais facilidade na nossa aprendizagem. Então, vocês precisam se olhar para vocês perceberem qual é melhor da aprendizagem, tá? Lembre de acessar meu canal, tá lá todas as aulas que vocês precisarem. Lembrando, os objetivos é contextualizar sempre a tradição filosófica. Então, sempre a professora vai trazer algo da atualidade para a gente pensar o nosso conteúdo e a nossa habilidade, tá? E aí, gente, hoje nós vamos ver a comparação do discurso filosófico com o discurso religioso, tá? E para fazer isso, nós vamos analisar um fato, tá? E esse fato é este, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu não vou colocar som, tá? Eu só quero que vocês olhem as imagens.
só um minutinho. Deixa eu só pegar aqui. Eu vou voltando aqui, tá, gente? Vou parar a apresentação. E vocês viram lá, né? Vocês conseguiram visualizar direitinho? Sim. Sim, prof. Vocês lembraram que fato é esse? Das Torres Gêmeas? 11 de setembro, lá das Torres Gêmeas. Isso, né? As Torres Gêmeas existem neste momento da nossa história? Virou um museu, não é? Não, porque elas foram implodidas, né? No lugar tem lá como se fosse um memorial, né, para as pessoas que morreram naquele dia, né? Então, o que acontece? Por que eu tirei o som, né? Porque, na verdade, aquilo é um fato. Assim como essa aula é um fato, é o que Kant chama de fenômeno, né? É algo que acontece na frente do sujeito racional. Só um minutinho que eu vou colocar para carregar aqui. Legal. Senão a gente fica sem aula, né? Agora que eu vi que tá acabando a bateria. Tem essas coisas, né, gente? Quem sabe faz ao vivo, tem essas coisas, né? Assim também acontece na sala de aula, né? Agora que eu vi que estava acabando a bateria, senão a gente acaba a aula na hora. Então, por que eu coloquei, né? Só a imagem. Porque, na verdade, gente, nós estamos falando de discurso. Discurso, ele tem sempre uma intencionalidade por trás de quem faz o discurso. Você querendo ou não. Você tem intencionalidade, por exemplo, que é aquela que você realmente quer fazer. Então, você leva tudo. Por exemplo, você quer defender uma tese, ou você quer defender uma opinião. Então, você tem aquela intenção, né? E existe aquela intenção que ela acontece quando eu te pergunto alguma coisa e você acessa suas crenças a respeito daquilo, tá? E para que a gente pense a questão do discurso, nós vamos acessar dois tipos hoje, que é o filosófico e o religioso. Então, diante desse fato que nós vimos hoje, vamos analisar ele pela questão religiosa e nós vamos analisar ele pela questão filosófica. Para a gente ver aí a diferença dos discursos. Para ver, por exemplo, quais crenças vocês têm e o que vocês defendem quando vocês dão opinião sobre alguma coisa, tá? Nós já acessamos, quando a gente falou do Gramsci, por exemplo, a gente está sempre falando do senso comum, né? A gente já sabe como acessar o senso comum e que ele é o que a maioria pensa, tá? Então, agora, para isso, eu vou novamente compartilhar a tela. Até aqui vocês entenderam o que nós estamos fazendo, né? Sim. Beleza, então vamos lá. Aí eu vou aqui novamente, né? Então a gente fez a análise do fato de 11 de setembro, apenas imagens, né? Por que eu coloquei apenas imagens? Gente, quando eu falo de discurso, eu falo de palavras, não é isso? Para fazer um discurso, ele é um tipo de expressão. Então, para fazer um discurso, eu uso a argumentação. A argumentação a gente já viu, né? A argumentação é quando você tem uma justificativa para algo, né? E essa justificativa, normalmente, ela é feita através de frases, né? Como a gente viu a questão dedutiva, por exemplo, né? Então, você formatar um texto segundo aquela justificativa, né? E aí, você tendo essa argumentação, a argumentação sempre é feita por meio de palavras, por meio de frases, e é demonstração. O que é demonstrar? É colocar, através de palavras, através de uma língua, né, de modo concatenado, isto é, de modo organizado, as ideias que eu tenho. Então, como a gente viu a questão dedutiva, né? Indo, por exemplo, do
do geral ao particular ou do particular ao geral, e também usando, por exemplo, que a gente viu uma analogia. Então, eu coloco as minhas ideias em ordem e eu expresso isso através do discurso. Né? O que eu coloco primeiro, o que eu coloco segundo, o que eu coloco terceiro. Qual ideia eu vou colocar primeiro, segundo e terceiro. Só que, normalmente, antes do discurso, eu tenho aí uma posição para fazer isso. O que é posição? Essa é a intencionalidade, né? Então, por exemplo, diante desse fato, eu coloquei as imagens. E aí já acessou em vocês o que vocês sabem sobre isso, tá? Agora, após eu acessar isso, se eu te perguntar sua opinião sobre o 11 de setembro, aí você vai dar um significado para isso. Ó, vou repetir. Quando eu pedi para vocês acessarem, quando eu coloquei as imagens, vocês acessaram o que vocês sabem do 11 de setembro. Eu perguntei para vocês, o que é essas imagens? Né? Apesar que eu já tinha colocado aqui 11 de setembro, né? Mas o que vocês fizeram? Vocês acessaram o que vocês sabem sobre o 11 de setembro. Após esse acesso, aí se eu perguntar para vocês assim, o que vocês acham do 11 de setembro? Aí cada um vai acessar de um jeito. Aí se eu perguntasse para vocês, qual a explicação vocês dariam para o 11 de setembro? Por que vocês acham que aconteceu isso? O porquê, né? Aconteceu isso. Aí vocês vão dar uma explicação. E essa explicação vai mostrar o que vocês, o que vocês sabem sobre o 11 de setembro, e dois, o que vocês acham do 11 de setembro. E aí vem a questão, ou eu posso defender de modo religioso isso, ou eu posso defender de modo, por exemplo, filosófico. Aí eu vou colocar, ó, a análise, qual o fato, né, que seria o 11 de setembro, e o significado do fato. Por que isso aconteceu? Né? Aí nós temos algumas respostas, tá? Aí como eu tenho hoje, a nossa aula é pensar o discurso religioso com o discurso filosófico. Então, por exemplo, num discurso religioso eu posso dizer que isso foi a vontade de Deus. Num discurso filosófico eu posso dizer Deus quis assim. Ou num discurso filosófico eu posso dizer chegou a hora deles. Eu posso ter outras respostas? Qual outras respostas eu poderia dar, por exemplo, a respeito desse discurso se eu fosse uma pessoa religiosa? Teriam outras respostas que eu poderia dar aqui? O que vocês acham? Qual resposta? Eu sou uma pessoa religiosa e eu vi o que aconteceu com os Estados Unidos, com a Torre Gêmeas. Qual resposta eu poderia dar a respeito disso? Gente, eu não estou defendendo religião nenhuma. Religião é diferente de religiosidade. Eu vou dizer isso para vocês. Religiosidade é você ter em si a transcendência, né? Eu sei que nem tudo o ser humano criou e nem tudo eu criei. Existe algo a mais que cria tudo. Eu posso chamar isso de universo, eu posso chamar isso de Buda, eu posso chamar isso de Jesus, eu posso chamar isso de várias, independente de crença. Mas eu, ao olhar tudo que existe, eu sei que existe uma harmonia que é muito maior que o ser humano. Então, eu reconhecer isso, e reconhecer que eu faço parte disso, é religiosidade. Então, eu posso ser religioso mesmo não tendo uma religião. Eu reconheço isso e respeito tudo que existe por causa disso. Agora, existe a religião institucionalizada. Aí eu posso ser, por exemplo, católico, eu posso ser... Oi? Entendi, não. Oi? Não entendeu? Não. Eu não entendi a diferença de cada coisa de religião. De religião? Tá. Eu vou interromper o compartilhamento para a gente pensar melhor sobre isso. Olha lá, gente. Uma coisa é a religião. O que é religião? A palavra religião vem de religar. Você se religa com um ser superior a algo além de você. Tudo bem até aí? Tá? Então, eu religo a algo que não sou eu. Tá? Não sou eu. Pode falar, Marta. Entendi. Entendeu?
Marcos, você levantou a Essa mão. parte eu entendi. Essa parte Então, tá. fui eu. Então, foi você. Tá. Não, mas é que o Marcos tinha ligado. Ó, veja bem. Então, isso é o verbo religar, está lá, né, do latim. Então, é religação. Então, eu vim de algum lugar e estou me religando aquilo novamente, tá? Só que a religião, ela é institucionalizada. Por quê, gente? Porque cada uma tem a sua doutrina, né? Um jeito que ela escolheu para viver essa relação que eu tenho com algo maior que sou eu. Isso é religião. Isso é institucionalizada. Então, cada religião tem a seu jeito de ver isso. Aí nós temos os muçulmanos. Quais são as 3 grandes religiões monoteístas? Judaísmo, que tem um jeito institucionalizado de mexer de ligar com o sagrado. Aí eu tenho o cristianismo. Dentro do cristianismo eu tenho os católicos, e eu tenho os evangélicos, tenho os protestantes, os luteranos e por aí afora, né, que são cristãos. Então, eles têm um jeito de ver essa ligação com o sagrado. Aí eu tenho os judeus, né, que tem outra visão de como se religar com o sagrado. Percebe que são 3 religiões diferentes? Quem percebeu isso? São 3 religiões diferentes. Eu percebi, prof. Tá? Então, não tem nada a ver com, por exemplo, a religiosidade. A religiosidade é eu olhar para o mundo, para a natureza, para aquilo que eu sou e falar, nossa, que maravilha a criação. Né? Que lindo que é isso. Nossa, eu não tenho o direito de maltratar ninguém, nem nada que existe, porque eu nem criei isso. Eu só sei que isso existe e é lindo. E quando eu olho com esses olhos para tudo que existe, inclusive a religião, eu não tenho coragem de fazer o mal para tudo isso que existe. Por quê? Porque eu vejo essa ligação de mim como todo. Entenderam isso? Independente de religião, né? Entendi, Eu posso ser religioso dentro da religião que eu tenho? Posso. Mas se eu não tiver religião, eu posso ser religioso nesse sentido da religiosidade? Posso também. Por quê? Porque eu respeito a criação, porque eu vejo nela a beleza de ser, de existir. Então eu respeito o outro porque, gente, que lindo a natureza, que lindo o outro, que lindo as coisas, que lindo a existente. É um modo de você viver, gente. A religiosidade, posso chamar de filosofia de vida nesse sentido. Eu respeito o outro, eu respeito o que existe, porque não fui eu que criei, mas é tudo lindo e perfeito, né? Mas isso independe da religião. Agora, quando eu tenho a religião, aí eu tenho certos discursos diferentes, né? Então, quando eu falo de discurso religioso, eu posso seguir ou pela linha da minha religião, né? Ou eu posso seguir pela linha da religiosidade. Mas eu vou estar sempre ligada a essa questão da existência, de me religar com o sagrado, com aquilo que eu acho que é sagrado, no caso da criação, etc. e tal. Então, eu tenho alguns discursos que são religiosos, né? Então, quando eu vejo uma tragédia dessa, eu penso assim, nossa, eu posso pensar, por exemplo, como se pensou na época, né, falando que era um atentado terrorista. Então, e aí, como que fica essa visão do religioso, né, da religiosidade, né? Nesse sentido, como que eu vou explicar isso através da religião, o que aconteceu no 11 de setembro? Né? É uma visão religiosa, determinista. Estava escrito que era para acontecer isso, para que os Estados Unidos, por exemplo, se remisse. Eu posso pensar assim. Fala, Raul. E quando temos ataque terrorista, os cara acreditam, tipo, eu vou morrer pelo meu Deus. É a religião. Exatamente. Aí eu posso culpar Deus, né? Aí eu posso. Aí eles se matam pessoas por causa da religião deles, que eles acreditam, tipo, né? É justo eu ir lá com um colete com um monte de C4 e explodir
dentro de um prédio, que é errado demais, mas Então, isso cada um, chama. mas cada um tem sua Aí religião. vai. Isso. Aí a questão é a fundamentação, né? Você é fundamentalista dentro da sua religião. Então, é uma visão diferente. E aqui nós não estamos colocando, gente. Aqui o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: eu não estou fazendo juízo de valor. Isso vocês viram no segundo ano. Eu não estou colocando se é certo ou errado ou certo. Eu estou colocando as posições para você entender o que é um discurso. Então, dependendo de onde eu parto para fazer esse discurso, eu posso chamar ele de religioso ou de filosófico. Quando eu coloco Deus no meio, tentando colocar aí, respondendo a partir dessa visão deídica de Deus, né? Eu estou falando de um discurso religioso. Agora, qual a diferença então do discurso filosófico? Todo mundo entendeu o discurso religioso, da onde que ele parte? Que você pega da onde aconteceu Uhum. para e o filosófico você pega e conta do jeito da história, mas de um jeito diferente. De um jeito Do diferente. filosófico. Então, você pode Uhum. pensar o religioso. Esse é o filosófico. Só filosófico. Então, eu vou de novo compartilhar a tela para a gente concluir, né? Que já é aqui, né? Para a gente ir para a conclusão, tá? Vou de novo aqui. Bom, então aqui, ó. Então, por exemplo, foi a vontade de Deus, porque eles eram pecadores, porque Deus quis assim, porque chegou a hora deles. Eu tenho muitas respostas, né, gente? Vocês podem procurar aí várias respostas que vai levar isso. E eu não estou julgando aqui se isso está certo ou se está errado. Mas, quando eu defendo algo a partir daquilo que eu acredito como uma religião institucionalizada, eu estou num discurso religioso. E eu não vou dizer para vocês se a explicação está correta ou não, porque aí vai depender da crença de vocês. Mas o que vocês têm que perceber é assim, aquilo que eu estou dizendo, aquela explicação, ela é religiosa ou não? E a partir daí, vocês vão saber se o discurso de vocês é religioso ou não. E mais, vocês estão na escola. E aí, quando vocês lêem um discurso, né, um texto, aí você vai perceber se quem escreveu aquele texto, ou quem está dizendo para vocês, se ela é religiosa ou não. E aí você vai poder dizer se é um discurso religioso ou não. Vocês entenderam? Então, não tem essa questão aqui. Eu não estou fazendo juízo de valor, eu estou analisando, tá? Analisando. Então, por exemplo, aí vem o discurso filosófico. E aí eu pego aqui, por exemplo, uma definição aqui de um vídeo do Cortella falando do 11 de setembro, né? E eu achei bem interessante. Por isso eu estou passando para vocês. Então, por exemplo, aqui, ó. Se for de um filósofo, Cortella é um filósofo. Aí o que ele fez? Ele fez a análise de desse fato de modo totalmente diferente. Ele disse assim: vocês que são jovens, vocês vê o 11 de setembro como história, porque vocês não viveram isso. Então, vocês veem isso como história. Então, o 11 de setembro, ele aconteceu nos Estados Unidos, e você vê o vídeo que nem eu coloquei para vocês, eram 2 torres gêmeas, etc, etc, etc. Né? Então, vocês veem isso como história, vocês não tiveram experiência disso. Agora, eu não. Eu vejo isso como memória. Eu lembro desse dia. Eu faço aniversário dia 9 de setembro. Isso aconteceu no dia 11 de setembro. Né? E eu lembro como se fosse hoje, porque aquilo me marcou. Apareceu em todos os lugares que estava acontecendo isso. E eu pluguei na hora. Né? Eu ouvi no rádio. Eu estava trabalhando e pasmem, né? Eu era secretária de uma igreja, eu sou católica, eu era secretária de uma igreja católica na época, eu estava lá trabalhando, estava passando fax, fazendo minhas coisas lá, e porque na igreja existe secretário, porque as pessoas casam, tem toda uma burocracia também, né? E eu estava nesse dia e eu lembro direitinho que passou no rádio. Aí eu falei assim, mas como assim? O que é isso? Mas é verdade. Eu corri, minha mãe era zeladora na época,
E eu corri lá para ver na televisão, porque eu não acreditava, a gente não acreditava no que estava acontecendo, né? Então é assim, eu lembro como se fosse hoje. Então, para mim é memória, para vocês é história. E o que significa isso, então? Significa que todas as coisas, os fatos, eles passam e estão no tempo. E que nós temos essa capacidade de analisar e significar, colocar um significado a respeito daquilo. O significado, ele vem depois, né? Então, depois foi feita pesquisa, e depois foi provado que foi um atestado terrorista, e aí todos ficaram com medo, etc., né? Mas o interessante é de vocês pensarem aqui o tipo de análise que eu fiz. Vocês entenderam a análise que eu fiz sobre o acontecimento? Perceberam que a análise filosófica ela é bem diferente da religiosa? No religioso, gente, eu dou algo pronto. Né? Eu dou uma explicação pronta sobre aquilo, porque eu acredito naquilo. Então, eu simplesmente monto um discurso defendendo aquela tese, né? Agora, quando é filosófico, eu tento analisar a raiz daquilo e como eu posso analisar aquilo. Então, eu tenho ali um leque enorme de possibilidades dentro da filosofia, mas sempre é buscando a origem, o porquê, o para que aconteceu, como eu posso ver isso de modo diferente. Percebe que é diferente a postura da filosofia? Eu posso, por exemplo, fazer a seguinte pergunta: como? Olha, eu acabei de falar para vocês as 3 religiões. Aí eu posso analisar, por exemplo, filosoficamente, como pensa, fazer uma analogia. Olha, semana passada nós vimos a questão analógica, você usar isso no discurso. Eu, por exemplo, posso fazer uma analogia. Como que um cristão católico veria isso? Como que um muçulmano vê isso? Como que um judeu vê isso? E aí eu posso comparar as 3 coisas. Isso eu estaria mais no caminho filosófico. Agora, do religioso, não. Do religioso, se eu sou ateu, eu vou ver isso de um jeito. E aí eu posso dizer sem religião. Se eu for um muçulmano, eu vou dar uma resposta. Se eu for um católico, eu vou dar uma outra resposta. Se eu for um evangélico que é cristão e é dentro do cristianismo, eu vou dar outra resposta. Se eu for judeu, eu vou dar outra resposta. Perceberam isso? Eu gostaria que vocês abrissem o microfone. Percebi sim, prof. O engraçado é que, tipo assim, cada um tem uma perspectiva diferente do mesmo acontecimento. Do mesmo acontecimento. E isso é fascinante. Agora, em filosofia, o que você precisa se perguntar é assim: qual a resposta eu dou para esse fato? E a partir dessa resposta, eu vou saber, por exemplo, qual caminho eu tenho para explicar isso. E isso eu já estou fazendo. Eu estou tendo o autoconhecimento, mas estou tendo também a visão filosófica. Entendeu? Marcos escreveu que sim, né? Tem alguém que levantou a mão? Bom, então o que a gente tinha que aprender hoje? Que existe diferença de discursos, né? O discurso religioso, ele é sempre determinista. O que é isso? A gente vai ver lá na frente que é determinismo. Determinista, eu já tenho uma resposta pronta para isso. Porque eu acredito naquilo fielmente. Gente, se eu sou católico, né? Eu sigo a Igreja Católica, significa que eu aceito as verdades que ela impõe para mim. Senão, eu não vou ser católico. Entende isso? Então, isso é determinista. Então, determina o quê? Aquilo que eu acredito, os meus discursos, aquilo que eu vou falar sobre as coisas. Então, se eu sou um católico, eu estou sempre colocando Deus dentro das explicações. Porque eu acredito assim. Está errado ou certo? Não tem errado e certo. Existe aquilo que eu sou e aquilo que eu acredito. Entende? Se eu não tenho se eu não tenho religião institucionalizada, mas sou religioso, mas sou ateu. Eu posso ser religioso sendo ateu, respeitando tudo que existe. Eu tenho uma outra posição, né? Talvez não tão determinista, né? Talvez mais dialética. Isso a gente vai ver. Não se assustem com esses nomes, que a gente vai ver o que é cada um deles, tá?
Deu para entender, então? Agora, o filósofo não, ele tem um leque de possibilidades aí, né? Ele pode fazer analogias, ele pode usar um discurso, ele pode fazer que nem o Cortella fez, pela a visão da racionalidade, né, da potência que nós temos de pensar sobre as coisas, fazendo a questão da memória e que nem ele fez, né, a questão da memória e a questão da história. Então, eu posso ver de outros ângulos diferentes, o que é fascinante, né, gente? Tudo bem? Deu para entender, então, essa visão do discurso, que existem discursos diferentes? Muito bem. Sim, prof, deu para compreender certamente. Então, tá bom. Marcos, Rafa e Yasmin, tranquilo? Beleza, então. Deu sim. Então tá bom. Porque lá, depois, no roteiro, a gente vai ter essa questão aí, talvez eu dê um exemplo, né, para a gente pensar essas questões, tá bom? Então é isso por hoje, meus amores. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, tá? E vamos se preparar para a próxima aula, né? Que eu acho que é 10h45, tá? Um beijo para vocês. Até a próxima semana. Tchau. Beijo, prof. Se cuida. Até a próxima até semana. A próxima semana. Tchau. Tchau. Ô, prof. Oi, fala. Eu recebi seu livro e eu gostei super, Gostou? tá, prof? Ah, que bom. Muito obrigada, viu, prof? De nada, qualquer coisinha pode estar falando comigo, tá bom? Tá bom. E aí, você viu que tem exercícios, né? Sim, tem muita coisa boa lá para fazer. Muita coisa boa para fazer. Aí depois você me dá o feedback, vê o que você está fazendo, me fala se deu resultado. Sim. Você vai falando para mim, tá bom? Tá bom, prof. Beijão, meu amor. Beijo, tá? Se Até cuida. a próxima. A gente vai se falando por aí. Tá bom. Se cuida, tá, pro? Tchau. Tchau.